Olá, eu sou Gustavo Francisco Martins, aluno da disciplina de Arquitetura de Computadores 2, e eu vou estar apresentando junto do Rubens e o Matheus o nosso trabalho de número 3, que ele se consiste no jogo Genius. Então, essa era a proposta do trabalho, e ficou a criatividade na questão das splashes e tudo mais. A gente utilizou o Proteus para estar fazendo a codificação e a simulação, né, que ele está rodando em cima do 8086, e a gente utilizou o Fast LCD para estar fazendo as splashes do nosso trabalho. Então, o nosso jogo, a gente tem que apertar no teclado ali o igual para estar iniciando a partida, e a gente vai ter um score que também vai ser mostrado depois pelo Rubens. E a gente tem que acertar a sequência que o jogo Genius mostrar. E aí, após isso, caso seja correto, ele soma 1 no score, e caso seja errado, ele volta para o menu para estar restartando a partida. Eu vou estar passando a palavra para o Rubens, para ele estar fazendo as demonstrações do trabalho. Opa, bom dia pessoal, tudo certo? Vou mostrar aqui um pouquinho como o Gustavo disse, vou mostrar um pouquinho como é que ficou o jogo. Então, primeiro eu vou mostrar e daí depois eu explico um pouquinho do código e daí depois o Matheus fala um pouco das dificuldades que a gente teve aqui em relação ao código e tudo mais. Enfim, bora lá. A gente usou a mesma logo do projeto anterior, então HelloSoft, mais uma das suas produções, muito top. E vamos lá, esperar aqui rodar. Ele demora um pouquinho porque, como eu estou gravando, ele está consumindo um pouco do processamento do meu PC, então ele acaba sendo um pouquinho mais demorado. Aqui seria o nosso menu principal, então, como o professor comentou também no trabalho anterior, a gente também aumentou as fontes, então tá bem legal. Ó, a gente pode ver aqui que tá bem nítido. Aperte igual para dar play, né? Então vamos apertar igual. Aqui vai aparecer os áudios já. Então, ó, aqui a gente mostrou uma logo do nosso Genius aqui. E aqui já vai começar os áudios, então eu vou esperar o áudio passar só para não interromper. E depois eu continuo falando. Como a gente pode ver aqui, primeiro ele aparece a resposta, a primeira resposta randomizada, e depois ele aparece o preview. Então, como a gente pode ver, apareceu duas vezes a imagem aqui embaixo. Então, significa que a primeira foi o que ele gerou e a segunda é o preview. Então, ó, aqui eu vou digitar 1, que a gente utilizou o botão 1 para responder que o último. A, o tabzinho embaixo é a resposta correta, então eu vou clicar 1, ele está aguardando minha resposta. Aqui também foi uma splash que a gente fez. E ó, ele vai gerar o próximo. Como eu disse anteriormente, agora a gente pode até ver melhor que ele gerou primeiro o caractere aqui na esquerda e depois ele mostrou novamente o preview desde o início para a gente saber qual é a ordem. Então é aqui e depois aqui. Então agora eu vou digitar aqui, ó, 1 e 3, que essa foi a ordem correta. E como a gente já pode ver também, ele selecionou outras áreas aqui, né? Agora, por sorte, ele foi aqui embaixo novamente, né? Então significa que o randomizador está funcionando. Agora eu vou acertar mais essa vez aqui e a próxima eu vou errar pra gente ir pro menu de erro. Ó, foi 1, 3, 3. Foi aqui na esquerda e duas aqui na direita. Ó. Como foi aqui em cima, eu vou acertar agora pra gente ver a ordem aqui em cima, né? Só pra o professor conferir que esses botões aqui também estão funcionando. Ó, agora a gente faz a ordem, que foi 1, 3, 3 e o 9. E como a gente pode ver também aqui em cima aparece o nosso score, que é a quantidade que a gente acertou. Ó. Eita, eu errei.
Eu acho que eu acabei digitando um 3 apenas. Mas enfim, aqui a gente já pode ver o erro. Essa foi a tela de erro. Ele espera um tempinho para mostrar que a gente errou e ele volta pro menu. Vamos lá de novo aqui em cima. Aqui só foi uma demonstração do que a gente fez, ó. Que ele continua o jogo, a gente não precisou resetar a aplicação. Então eu não vou continuar mostrando aqui que a gente já pôde ver um pouquinho do jogo, então ficou bem divertido. E eu vou esperar o som parar aqui. Como a gente pode ver, teve toda a questão que a gente não precisou reiniciar a aplicação aqui para poder jogar novamente, a gente só clicou igual e continuou o jogo, então isso ficou bem legal. E basicamente é isso. Se a gente erra aqui, ele volta para o menu principal, então é isso, basicamente, o nosso Genius. Agora eu vou explicar um pouquinho do código. Ó, a gente também pode ver a questão da mudança dos sons, como o professor tinha sugerido que era pra gente fazer. Cada canto tem um som diferente, então pra gente identificar. Por sorte, o random a gente não conseguiu ver esse cara aqui, mas ele tá funcionando tudo certinho, a gente pode até botar no final. Esse cara aqui, ele funciona tudo certinho, só que o random depende do random, né? Então, é isso. E aqui a gente também pode ver nosso score, que era 3, que a gente acertou 3. E aqui ele aparece preview novamente. Enfim, eu vou pausar aqui para mim explicar um pouco do código. Inicialmente a gente usou como base o nosso antigo projeto, né? Então a gente também tentou dar uma refatorada melhor no código para não ficar tão complexo para a gente. Então, primeira coisa aqui, a gente só continuou usando o printar splash do HelloSoft, que é a nossa empresa aí, né? Enfim, aqui a gente também separou numa função o executar tentativa de jogo, pois ele é a mesma execução que quando ocorre um erro ele reexecuta essa função, então a gente fez uma reutilização de código aqui, isso é muito bom em boas práticas de programação. Aqui a gente também separou a questão de mostrar a página inicial em um método separado que mostra aquele ícone de play, e isso a gente fez tudo utilizando o FastLCD, como o Gustavo tinha comentado. E outra aqui a gente também separou numa função o limpa memória, que seria para limpar a memória do nosso jogo, e quando o cara errar, ele consegue recomeçar o jogo normalmente, não vai ter nenhuma falha e tudo mais. Inicialmente, aquele executar a tentativa de jogo, ele vai ficar num while true até ele ler a tecla igual, porque se ele não clicar a tecla igual, ele não começa o jogo, né? Ele tem que clicar para startar o jogo. Aqui a gente só imprime aquela logo, que é os 4 íconezinhos do Genius, só para aparecer. Aqui é o nosso delay, e a gente também separou o inicia jogo em uma outra função que a gente pode ver aqui em cima. E como a gente pode ver, ela é a função mais grande do nosso projeto, e é onde ela fica toda a responsabilidade de tratar os nossos processos do jogo. Então, aqui novamente a gente só limpa a tela para garantir que está tudo limpo, a gente imprime o score, e a gente usa o DI como índice para a nossa tabela do Random Table. Então aqui a gente acaba utilizando aquilo que o professor ensinou pra gente na aula, a questão do random, e a gente vai adicionando na tabela, a gente randomiza durante o jogo a aparição da tecla lá. No caso, pode ser em cima na diagonal, ou no canto superior esquerdo, em direito, ou embaixo na direita, ou embaixo na esquerda. Então a gente vai gerando isso durante o jogo, e não antes de começar tudo, já tem tudo gerado. Isso até que é legal, porque a gente não teria como a gente fazer um cheat, no caso acessar a memória e ver qual é o próximo. Então aqui o usuário vai ter que saber, ele vai ter que... não vai ter como cheatar, então a gente fez pensando bem, a gente fez um anti-cheat aqui. E aqui embaixo é basicamente as validações que ocorrem. Então a gente fez o seguinte: se como esse random gera um valor de 0 a 3,
a gente fez o seguinte, o nosso valor de 0, ele vai printar em cima na esquerda. Ou seja, aqui ele printa em cima na esquerda, que é aquela tab aqui na esquerda. Aqui embaixo, o 1 seria para a direita em cima, o 2 para a esquerda embaixo e o 3 para a direita embaixo. Isso aqui, ele todo representa a questão do mais recente. Aqui a gente, ó, o printa latest, que é o nosso tab mais recente. Então ele vai printar e incrementar o score aqui embaixo. Aqui a gente só dá um delay para esperar um pouquinho para a gente poder ver qual é o mais recente, para a gente decorar, né? Como é um jogo da memória ali. Aqui a gente para o bip, porque ele já tocou o bip aqui em cima na questão se a gente olhar aqui a função, ó, imprime esquerda com o bip aqui, né? Bip. Daí ele faz o bip e aqui a gente só para o bip depois, pra gente ter um barulhinho durante o jogo. A gente limpa a tela antes de executar o preview, então a gente limpa a tela e daí depois a gente faz toda a lógica, todo o loop para aparecer o preview um por um. Então, aqui novamente a gente tem as validações de qual que é qual e a gente vai imprimindo conforme vai aparecendo no nosso random table. Então, por exemplo, se apareceu o primeiro, como a gente pode ver no nosso projeto ali, se apareceu o primeiro na esquerda embaixo, ele vai aparecer primeiro na esquerda embaixo, depois na direita embaixo e assim por diante. É um preview, né? Como o nome já diz. Aqui embaixo a gente novamente dá um delay e a gente para o bip, para aparecer o bip para cada um das tabs que forem aparecendo. Caso ele caso ele ainda tenha o loop, que, por exemplo, aqui ele faz a validação de se ele já deve sair, né? Porque se ele chegou no último elemento do preview, ele sai aqui para fora do loop. Senão, ele volta aqui para o loop table. Saindo aqui, ele vai esperar, a gente limpa a tela novamente e a gente bota aquele splash de aguardando resposta. Então, a gente espera a resposta do usuário. E aqui embaixo é a última parte do código, que basicamente seria a dele ler o teclado e validar toda a questão de qual é a tecla, qual é a ordem que ele digitou. Então aqui a gente vai lendo todas as respostas e confere depois. A gente já vai conferindo se está certo com a que ele digitou. Exemplo, se a primeira tecla foi a de baixo na esquerda, então eu digito o meu, por exemplo, eu vou até voltar aqui. Se a primeira foi aqui embaixo na esquerda, eu digito 1, vai aparecer certinho, tudo tranquilo. Então tá na ordem, ele vai fazer isso. Depois ele finaliza e volta pro loop geral do jogo, né? Então ele continua fazendo isso aqui pro resto do jogo. E só um porém também, né, quando ele mostra o erro aqui em cima, a gente faz o seguinte, ele tenta reexecutar uma nova tentativa, quando acontece o erro, né? E foi aqui a reutilização de código que a gente fez. Ficou bem legal, foi um projeto um pouco mais simples do que o projeto anterior. E agora eu passo a palavra pro Matheus para ele explicar o motivo disso e tudo mais. Vai lá, Matheus. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei como o professor vai estar vendo isso, mas eu vou falar aqui de algumas das dificuldades que a gente teve no projeto e também de algumas coisas que foram mais fáceis, na verdade, por causa das dificuldades que a gente teve no projeto anterior. Uma das. Eu não acho que foi a maior, mas uma das dificuldades que a gente teve foi o processo de randomização, de como gerar essa sequência enquanto o jogador joga, e mostrar na tela, ainda checar. A gente, assim, perou um pouquinho para fazer isso, mas acabamos conseguindo. Também a gente teve a dificuldade para mostrar a sequência inteira. Isso realmente acho que foi a nossa maior dificuldade, que a gente achava bug atrás de bug sempre. Parecia que faltava registrador, sabe, para percorrer a sequência que a gente gerou, porque a gente já estava usando em outras rotinas. Agora também uma das coisas que foi bem mais fácil pra gente, que foi uma dificuldade que a gente teve no projeto anterior, foi para fazer o bip. Porque a gente, no projeto anterior, a dificuldade que a gente teve foi fazer o bip parar, na verdade, né? Mas agora, depois de a gente já conseguir, depois daquele projeto fazer, foi bem mais fácil. Foi só chamar uma ou duas rotinas ali que a gente tinha para cada, dependendo da frequência, né? Dependendo do bip ali da tecla que mostrava. E também foi bem mais fácil a gente imprimir os ícones na tela, que também foi algo que a gente não tinha conseguido. Não que a gente não conseguiu, né? Mas foi uma dificuldade que a gente teve de como posicionar os ícones na tela até a gente entender como que é o fluxo que funciona essas rotinas, né? Foram essas as dificuldades e as facilidades que a gente teve, né? Por causa das dificuldades que a gente teve no projeto anterior. E é isso, pessoal. Acho que agora acabou. Isso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado.